oramos e agradecemos já em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Abre o nosso coração, Pai, para a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então vamos lá. Lucas capítulo 12. Não sei se você recorda, mas eu preguei o sermão anterior, Lucas capítulo 12, porém foi um texto antes. Mas aqui nós iremos ver hoje uma coisa que acho relevante: honrar e confessar a Cristo. Parece ser muito simples, mas muitas pessoas não acham isso elementar para a sua vida. É por isso que nesse texto, os judeus não estão honrando a Jesus Cristo, não estão confessando a Jesus Cristo. Pelo contrário, a multidão estão querendo outra coisa com Jesus Cristo. E nós vimos então, aí contextualizando, que primeiro a gente precisa adorar e honrar a Deus. Hoje nós iremos ver como honrar e confessar a Cristo. Então nós aprendemos então no sermão passado que existem 3 razões porque nós devemos temer, honrar a Deus. A primeira é que ele descobrirá o que está oculto. Lembra que vai descobrir tudo que está oculto sobre nossas vidas. A segunda coisa é que nós não precisamos ter medo dos homens que podem matar o corpo, e sim temer aquele que, além de matar o corpo, tem autoridade para lançar no inferno. E a terceira coisa, a terceira razão porque nós devemos honrar a Deus é que Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Ele sabe todos os fios de cabelos que nós temos na cabeça. E, graças a Cristo, nós entendemos que nós que tememos a Deus, nós não precisamos ficar tendo medo de Deus, porque nós valemos mais que muitos pardais. Isso é graça. Mas hoje nós iremos ver aqui algo interessante. A grande questão é o que nós iremos fazer com essa informação agora que Jesus falou que eu digo a vocês quem me confessar. Como que de fato nós honramos a Deus? Como de fato? Jesus falou o que Deus é, o que Ele faz, como Ele faz, mas como que eu faço isso? Como que eu realmente tenho temor a Deus? Simples. Se você não honra a Cristo, você não honra a Deus. É impossível. Não tem um atalho direto para você falar assim, olha, eu sou de Deus. Não existe caminho para Deus sem Cristo. Então, é assim que você faz. João capítulo 5, no versículo 23, vai falar assim, aquele que não honra o Filho, aquele que não honra a Jesus Cristo, também não honra o Pai que o enviou. Simples. Quer honrar a Deus? Honra Jesus Cristo. Não há outro jeito de você falar assim, olha, não, Fábio, eu sou crente, mas eu creio só em Deus. Esse negócio de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, isso não sei, eu não confio muito. Não. João está falando para a gente aqui que não tem como você honrar a Deus sem Cristo. Primeiro você precisa honrar Cristo. Reconhecer Cristo. Confessar Cristo. Aí sim, você vai ter acesso a Deus. Aí sim, você vai honrar a Deus. João, um pouco mais à frente, no capítulo 8, versículo 41, vai falar o seguinte, olha, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Quem está falando isso aqui são os judeus. Falando assim, olha, nós somos filhos de Deus. João 8, 41, olha, nós somos filhos de Deus. Aí o que Jesus fala? Versículo 42, disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Não tem como você falar que Deus é o seu pai se você não ama Jesus Cristo. Por isso que eu falei, isso parece ser uma coisa tão simples. Parece ser algo assim, nossa, Fábio, mas você está falando isso assim, a gente sabe. Mas tem gente que não sabe. Tem gente que acha que tem caminho reto para Deus. E não honra Cristo. Então, aquele que tem Deus como Pai, ama a Cristo. Por quê? Pois eu vim de Deus e agora estou aqui, diz Jesus. Eu não vim por mim mesmo, mas quem? Deus me enviou.
Irmão, isso é extraordinário, porque nós precisamos honrar a Deus. Ok, nós entendemos. Só que como que você honra a Deus? É honrando a Cristo. É reconhecendo Cristo. Não tem jeito. Não há outra forma. É Cristo Jesus. Só Cristo. Só Cristo. Não tem outra forma. E para finalizar essa parte aqui, João 14,16. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem jeito. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega a Deus, ninguém consegue ser ouvido por Deus se não for através de Jesus Cristo. Não há como. Não tem como. Aí eu te pergunto, Fábio, beleza, entendi. Mas como que eu conheço quem Deus é? Como que eu faço, então, para conhecer quem Deus é? Fácil. Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é Deus? Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1:3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus? É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1:3 vai falar a mesma coisa. Damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 11:31, Romanos 15:6 vai falar a mesma coisa. 2 de João, capítulo 3. Ou seja, irmãos, Deus, ele é sempre conhecido como Deus e Pai de Jesus Cristo. Quer conhecer a Deus? Conheça a Cristo, porque ele é o Pai de Jesus. Não tem como você falar assim, não, quero apartar essa coisa, eu quero conhecer Jesus Cristo, mas e só um pouco. Tem muita gente que não crê em Cristo, crê em Deus, mas você precisa honrar a Deus, saber que ele é o caminho, saber que é ele que te dá acesso a Deus, saber que Deus é o seu Pai e ponto. Não há o que falar. Então Jesus entra no texto e ele fala assim, olha, eu lhes digo, isso é repetido, né? Ele falou lá no versículo 4 do capítulo 12 de Lucas, eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo. Então ele está fazendo uma nova afirmação aqui, ó. Eu lhes digo, quem me confessar, aí eu te pergunto, Fábio, o que significa confessar? O que significa confessar? Normalmente, quando alguém confessa alguma coisa, né, a gente já pensa pecado. Ó, o irmão confessou o pecado. Ou o criminoso confessou o seu crime. Então, confessar está muito ligado, associado a quem diz a verdade, porque ele está confessando alguma coisa. Normalmente. Às vezes a pessoa pode dar uma confissão falsa, mas normalmente a palavra é usada assim. Eu até olhei lá no grego, né, da palavra homo, enfim, né. Aí tem o contrário, que é héteros, enfim, não vamos entrar nesse caso, mas de fato e de verdade a palavra no léxico do grego significa o seguinte, dizer que é verdade. Simples. Então quando você confessa a Jesus Cristo, você está dizendo que é verdade. Então Jesus está falando assim, olha, quem me confessar, quem dizer que eu sou de fato verdadeiro, quem disser que aquilo que eu fiz é verdade, é verdadeiro, as obras que eu fiz é verdade, quem eu sou um com o Pai, eu sou filho de Deus, está confessando a Cristo. Não há outra forma de confessar a Cristo se você não falar a verdade. É assim que nós confessamos a Jesus Cristo. Isso é muito importante, irmãos, porque na nossa caminhada cristã, nós normalmente usamos termos não corretos, mas nós falamos assim, olha, eu aceito Jesus Cristo. Mas Jesus está falando, olha, você precisa me confessar. Você não precisa me aceitar. Você tem que me confessar. Romanos vai falar isso também mais na frente. Então, confessar é dizer que é verdade. Então, é dizer verdade diante de quem? Diante dos homens. Aquele que me confessar, diante dos homens. E aqui confessar não é só você falar. Não é só você, olha, Jesus é verdade. Jesus,
quando fala diante dos homens, está falando da sua vida. Além de você falar quem Jesus é, dizer que Jesus é a verdade, e o que ele faz é verdade, você precisa fazer isso diante dos homens. Você precisa ter uma vida que confessa isso também. Uma vida de crente, uma vida que confessa quem Jesus é. Porque senão, nós iremos cair naquilo que Mateus 7, 21 e 22 falou. O que falou? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Nós dissemos isso. E o que Jesus vai falar? Afasta de mim, que eu não conheço você. Vocês são obreiros da iniquidade. Então não basta só você falar, é uma vida. E quando você confessa a Cristo com vida, acontecem certas coisas na sua vida interessantes. Quando você faz isso de coração, é uma confissão de coração, haverá primeiro em nós uma regeneração. Você será regenerado, porque você confessou a Cristo. E você terá um novo nascimento, uma nova conversão, terá uma santificação, isso vai resultar em transformação da sua vida. Então não tem como confessar a Cristo sem ter esses processos dentro de nós. Quando confessamos a Cristo com a nossa boca e com o nosso coração, é isso que vai dizer, isso que vai falar aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9. E essa é a questão, como que a gente faz isso? Né? Então, como que nós fazemos isso? Deus fala algo engraçado, que é verdadeiro, sobre Cristo. Deus fala que este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ouça-o. Ouça o que Jesus tem a dizer. Ouça o que Jesus tem a falar, porque o que ele fala é verdadeiro. É assim que você faz. É assim que você conhece a Cristo, é ouvindo Ele. É ouvindo Ele, porque se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. 1 de João 4,15. Então, se você não confessa que Jesus é Filho de Deus, Deus não permanece em você. Deus nunca esteve com você. Porque quando você faz isso, 1 de João 4 que está falando assim, Deus permanece nessa pessoa. Então essas pessoas que estão aqui, que Jesus está fazendo certas advertências, eles estão falando, olha, Deus é o nosso Pai. Jesus não. Se Ele fosse o Pai de vocês, você me amaria. Se Deus fosse o Pai de vocês, eles estariam em vocês, mas eles não estão, porque vocês não falam que eu sou filho de Deus. Vocês falam que eu sou filho do diabo. Vocês falam que eu expulso aqui esses demônios por Beelzebul, que é o príncipe dos diabos lá, dos demônios. Tá vendo? Essa é a importância do texto. E Romanos 10, 9 vai falar assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. É assim que você encontra a maravilhosa graça e a salvação, é confessando Jesus Cristo. É confessando a Cristo diante dos homens, não há outra forma. E em Romanos 10, 9, temos uma coisa que fala que Jesus é Senhor. E Senhor aqui não é uma coisa qualquer. Atos, por exemplo, cita que Jesus é Salvador 2 vezes. E ele fala que Jesus é Senhor 92 vezes. Isso é importante. Isso é muito importante. Então Jesus, Ele é Senhor. Em Lucas 9, 23, nós entramos num texto de que é a questão aqui que eu quero falar com vocês. Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa, este a salvará.
Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Ou que adianta o homem ganhar a si mesmo ou perder a sua alma? Primeira coisa, quando você confessa Jesus Cristo, e Jesus fala, se você quer me acompanhar, negue-se a si mesmo. Essa é a primeira questão. Você não está aqui, olha, eu estou vivendo minha vida, tranquilo, maravilhoso, estou indo para a academia, estou jogando os meus jogos, estou vendo as minhas séries, agora eu vou adicionar Jesus na minha vida. Não, não é assim. Você não está adicionando Jesus na sua vida. É errado. Porque a primeira coisa que Jesus fala, se alguém quer acompanhar a Ele, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo significa que você perdeu sua vida. E eu estava pensando sobre isso ontem, inclusive falava isso com a minha mãe ontem, que, nossa, como nós somos abençoados, porque nós temos a Igreja Batista Nacional Ebenezer. Aqui tem palavra de salvação, aqui tem palavra de Cristo às nossas vidas, aos nossos corações, palavra bíblica. E quando a gente olha tantas igrejas e tantas coisas assim lotando, explodindo, bombando, e me veio ao coração aquela dor de que tem muita gente que está adicionando Jesus à sua vida. Olha, eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer e Jesus vai me acompanhar. É Ele que me acompanha. Ele não é meu Senhor, porque Senhor é governar alguma coisa. Senhor governa a nossa vida. Sabe? E eu pensava sobre isso e falava, nossa, eu sou muito abençoado por Deus. A minha igreja, a igreja não é minha, mas a minha igreja é muito boa. E Deus falava isso no meu coração ontem, quando eu olhava para isso aqui, porque se você quer acompanhar Jesus, você tem que se negar. E a segunda coisa, você não vai deixar Jesus vir consertar os seus sonhos, a sua vida, não é essa a questão. Tem muita gente que quer confessar a Cristo para que Ele venha consertar a sua vida. Deus, olha, realiza meus sonhos. Deus, olha, realiza os meus desejos. Deus, olha, faça cumprir a minha vontade. Não. O texto fala, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É você que vai seguir Jesus. Não é Jesus que vai vir e vai se acomodar dentro das suas preferências, dentro da sua formatação, dentro das suas configurações. Não, é nós que nos colocamos à disposição de Cristo, porque nós queremos acompanhar a Cristo. Porque o Deus Pai falou isso, olha, esse é meu filho amado, ouça Ele. Senão não faz sentido, nós precisamos ouvir a Cristo. E ouvir a Cristo, nós precisamos entender que Deus não está aqui para realizar as minhas ambições. Eu quero ter muito dinheiro. Deus não está nem aí para você. Deus tem algo muito maior para você, que é aprender da palavra dEle, que é entender o caminho da salvação, que é saber que você é pecador e você era merecedor do inferno, com certeza, e Ele foi lá e te alcançou. Não, 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 não. Nós, irmãos, somos abençoados, porque temos a palavra de Cristo, temos o Evangelho de Cristo. E o interessante é que a palavra negar aqui, negar a si mesmo, mas enfim, o negar, significa recusar-se a associar. Ela significa que você está recusando a se associar. Mas com quem, Fábio? O Fábio está recusando a se associar consigo mesmo, porque ele vai morrer para si mesmo. Então, você está falando assim, olha, que loucura, né? É uma palavra até forte de falar, mas você está cometendo um suicídio próprio. Você está negando se associar com quem você é, porque você sabe que quem você é ruim. E se você não se negar a associar com você mesmo, você vai querer que Cristo venha e realize seus sonhos, e realize aquilo que você quer, e isso está errado. Você precisa negar a você mesmo. Falar para você, olha, eu não me associo com você. Paulo, inclusive, disse isso. Olha, para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Eu não me associo comigo, eu me associo com Cristo. Eu me nego.
Ele, inclusive, falou que, né, metia a porrada nele mesmo para se humilhar a Cristo e viver uma vida digna de Cristo. E aí a gente quer o quê? A gente quer ser feliz. A gente quer bater de quem é demais. Mas nós não somos. Você quer acompanhar Jesus? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Irmão, nós precisamos entender que nós morremos. E o verso 24 diz que é assim que nós salvamos a nossa vida. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder a sua vida. Agora, se você morrer para você mesmo, não se associar com você, você vai salvar a sua vida. Isso que está descrito aqui no Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, tem que perder a vida. Simples. E Jesus disse, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Continuando aí no versículo 8. Quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Essa é uma cena apocalíptica, fim dos tempos. Não tem como não ser. Então, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono de glória celestial. E aqui nós teremos aquela cena memorável. À minha direita, vocês que foram escolhidos desde a fundação, venha. Está preparado para vocês o reino eterno. Agora vocês aqui à minha esquerda, vocês que só falavam da boca para fora, eu não conheço vocês, então o inferno está destinado a vocês. Quer confessar a Cristo? É assim, é negando a você, falando, olha, eu não quero me associar comigo mais, eu vou fazer uma reviravolta aqui dentro de mim mesmo e vou me associar com Cristo, não comigo. Então a gente sabe que na Bíblia não existe nenhum lugar que vai falar sobre eu aceito a Cristo. Peça Jesus Cristo para entrar no seu coração, dá um espacinho aí para Cristo. A Bíblia não fala isso. Nós falamos, nós gostamos dessas frasezinhas. Né? Abra seu coração, olha, convide Jesus para entrar na sua vida. A Bíblia fala, olha, você quer seguir a Cristo? Negue-se a você mesmo, tome a sua cruz e vem. Não vai ser fácil, não é felicidade, não é realização de sonhos. Esse não é a proposta de Cristo, não é a proposta do Evangelho. Temos felicidade? Temos, é claro. Acabei de falar para vocês que eu estava em casa feliz da vida pela igreja que eu tenho. Que eu tenho a oportunidade de ter. Deus abençoa as nossas vidas, irmãos, de várias formas. Seja ela financeira, seja ela social, seja ela qual for. Ele abençoa, mas não é isso. Muitas pessoas vêm para o Evangelho ou vêm para a igreja para ser amigo de Cristo. Jesus não... Para ser amigo do Evangelho. Amigo de Cristo está ok. Muitas pessoas querem ser amigos do Evangelho. Eu vou lá na igreja, sou crente. Mas não confessam a Cristo. Precisamos confessar a Cristo, irmãos. Não adianta. O que você vai ler é isso na Bíblia. Confesse Jesus como Senhor. E assim você irá honrar a Deus. E é assim que você deve fazer diante dos homens. E quando você fizer isso diante dos homens, lá naquele dia, você será lembrado por mim. Porque eu vou confessar você diante do meu Pai. Lá naquele dia, você será reconhecido diante dos anjos de Deus. Aleluia, né? Isso é bom. Só que tem uma coisa. Para honrar o Pai, nós entendemos que nós precisamos honrar o Filho. Isso está claro. Só que você não pode honrar o Filho até que você honre o Espírito Santo. Mas isso não vou falar hoje. E nem sei se eu vou fazer um sermão sobre isso. Mas 1
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 3, fala assim, ó, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Não pode. Isso aqui é trindade, irmãos. É a trindade de Deus. Você não tem acesso a Deus a não ser pelo Espírito Santo de Deus, que já está convertendo a sua vida, mudando quem você é, e aí sim você será habilitado a falar Jesus Cristo é Senhor. E quando você for habilitado pelo Espírito Santo a dizer que Jesus Cristo é Senhor, e confessar Jesus Cristo com a sua boca e o seu coração, a sua vida, você honrará a Deus. Você será filho de Deus. Deus habitará em você. É isso que a Bíblia Sagrada fala para a gente. Irmãos, isso é o que Deus tem para nós. É uma vida através da sua trindade. Devemos honrar a Cristo, devemos honrar a Deus e devemos honrar o Espírito Santo de Deus. Pai, eu te dou graças, Deus, porque o Senhor é bom. Pai, o Senhor é maravilhoso, Deus, e nós honramos o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o seu Filho, e o Senhor é o Pai de Cristo Jesus, Pai. E o Senhor disse que nós devemos ouvi-lo, Pai. Nessa noite, Deus, nós ouvimos a sua palavra, ouvimos Jesus dizendo que Ele irá nos honrar diante dos anjos do Senhor. Pai, nós sabemos que Jesus é fiel, sabemos que Jesus é verdadeiro. De fato, Jesus é verdadeiro, e tudo que Ele diz, tudo que Ele faz, tudo que Ele é, reflete a Ti, Deus Pai. Pai, em nome do Senhor